Muito bem, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo semanal fazendo a leitura do mercado através das lentes dos ETFs. Muito prazer. Meu nome é Anderson Moreira, eu sou head de conteúdo aqui na Dex e vamos para mais um vídeo. Cenário um pouquinho diferente hoje. Essa semana a gente não conseguiu fazer a gravação na sexta-feira, mas aqui estamos. Vamos falar o que aconteceu na semana passada através dos nossos ETFs. E eu te convido, se você ainda não é inscrito do canal, já se inscreve aí, deixa o seu like e aí já clica no sininho, porque toda vez que a gente soltar algum conteúdo novo, você sempre vai ser notificado onde quer que você esteja. Beleza? Então, galera, vamos lá, sem mais delongas, vamos para o nosso relatório de performance. Maravilha! Relatório de performance na tela. Quando a gente olha aqui no acumulado da semana, essa primeira coluna, a gente vê todos os nossos ETFs aqui no verde. A semana com muitos altos e baixos, a gente teve um indicativo ali de que a guerra lá no Oriente Médio acabasse, mas daí a gente teve uma intensificação. Fato é, a gente já superou um mês aí de conflito no Oriente Médio, mas quando a gente olha para a Equity Brasil, os dois ETFs da BlackRock, o ETF de ações de dividendos da Itaú Asset, a gente vê aqui performances bastante interessantes. No acumulado do ano, a gente fechou aí o nosso primeiro trimestre, a gente vê o BOVA11 um acumulado de quase 17%. Small 11, as últimas 2 semanas, esse ETF aqui ele subiu, valorizou bastante, uma alta aqui de 6,5, e o Divo 11, o ETF da Itaú Asset, focado nas principais pagadoras de dividendos, uma alta aqui de 15%. Fechamento do mês, um fechamento aqui no campo negativo, em função evidente de toda a tensão lá no Oriente Médio. Quando a gente olha aqui para a equity internacional, o World 11, olhando aí para a alocação global, não só Estados Unidos, e o IVVB11, S&P 500, a gente vê também aqui altas bastante interessantes na semana, IVVB11 alta de próximo ali a 1,8%, World 11 2,1%. No acumulado do ano, a gente tem aqui quedas bastante expressivas, IVVB11 caindo quase 10%, o World 11 caindo menos, caindo por volta de 7,3. E aqui que a gente fala a importância da diversificação geográfica. No World 11 eu tenho majoritariamente Estados Unidos, mas eu também tenho outras geografias. Então, se o mercado dos Estados Unidos vai mal, mas Europa, Ásia acaba performando bem, a gente tende a ter uma compensação desses efeitos. E um outro ponto também interessante desses dois ETFs é a exposição ao câmbio. Então, por mais que a gente tenha os índices valorizando, se a gente tiver um câmbio desfavorável para o dólar, esses ETFs também vão sentir. Olhando para a renda fixa, Brasil LFTS, o ETF da Investo, acumulado aqui quase 4%, na semana uma alta de 0,23%, B5P211, ETF de inflação curta da Itaú Asset, alta superior a 0,8%, no acumulado do ano mais de 4% de rentabilidade, e B5M, também da Itaú Asset, só que olhando para a ponta longa de inflação, alta na semana de 1,19, revertendo a queda que a gente teve na semana passada, no acumulado do ano aqui, uma alta de 2,52. Hash 11, ETF de criptomoeda da Hashdex, na semana, uma alta ligeira aqui de 0,50 na semana, no acumulado do ano, aí sim a gente vê uma queda bastante expressiva, mais de 30% de queda, e esse movimento agora das tensões geopolíticas lá no Oriente Médio, isso acaba acentuando ainda mais esse movimento de queda. Os investidores acabam saindo de ativos mais voláteis, ativos com uma dose de risco a mais, e acabam indo para portos mais seguros. Então é de se esperar esse movimento aqui bastante expressivo de queda. Gold 11, ETF de ouro da XP Asset. Na semana, a gente vê aqui uma alta superior a 2%, no acumulado do ano 1,37%. Na semana passada, a gente viu que o Gold 11 tinha revertido para um cenário de queda. Agora, em função dessa alta na semana, a gente já vê uma nova reversão para alta e uma alta aqui de 1,37% no acumulado do ano. Maravilha. Então, aqui a nossa consolidação, como é que ficou aí a nossa última semana? A gente ainda teve o feriado na sexta-feira e como é que ficou aqui a fotografia da semana? Small Caps, mais uma semana sendo top 1 de rentabilidade. O BOVA 11 aqui 3,73, seguido do Divo, ações de dividendos. Ouro
também saindo do campo negativo e vindo para o campo positivo. Top 4 aqui, ações globais, o World 11, IVVB 11, uma alta aqui próxima a 1,8%. As nossas exposições em inflação, em penúltimo lugar, Hash 11 e por fim o nosso LFTS 11, uma alta aqui de 0,23 na semana. Aqui a gente tem detalhado por setores, temas, maravilha. E aí a nossa famosa tabela de desempenhos, a nossa tabela de retornos trimestrais. Viramos o mês, viramos o trimestre, começamos aqui uma nova página, segundo trimestre. E como é que ficou o nosso fechamento aqui do primeiro tri? Então a gente vê o BOVA11 top 1, 15,78%, seguido pelo Divo, 15,37%. Small Caps Brasil, essas 2 últimas semanas a gente teve um incremento de rentabilidade aqui, fechando o nosso top 3. Na sequência, a gente tem o B5P211, fechando aqui o top 4, LFTS aqui no top 5, inflação de longo prazo e B5M11 em sexto lugar. Ouro, a gente teve uma virada na última semana, então fechando aqui o nosso top 7, tá? Quando a gente olha para a parte negativa, a gente tem o World 11, representando aqui uma queda de quase 8%, S&P 500 e VVB11, uma queda superior a 10%, e o Hash 11, olhando para cripto, uma queda aqui superior a 27%. Agora, olhando para o nosso segundo trimestre, estamos aí com pouquíssimos dias de segundo trimestre, mas a gente vê o nosso top 3 aqui, S&P 500 e VVB11, o World 11 e inflação de curto prazo, B5P2 11. Mas ainda tem muito trimestre para rolar, ainda tem muita coisa para rolar. E aí, o que que é importante a gente comentar, e a gente sempre fala aqui, a importância da diversificação. Você estar diversificado entre classes, beleza? Então, é natural que algo na sua carteira vá bem, outra coisa vá mal, e esses efeitos acabam se compensando. Perfeito! Maravilha! Agora, nosso relatório de fluxos. Como é que foi a nossa semana dos ETFs olhando para fluxos? E a gente vê um net aqui negativo. Então, olhando para os últimos 5 dias, lembrando que a nossa data de referência é o dia 2 de abril. Então, olhando para 5 dias em relação a essa data de referência, 2 de abril, a gente teve um resgate aqui nos ETFs por volta de 591 milhões de reais. A gente vê em equity uma saída de 916 milhões, renda fixa, uma entrada de 382 milhões, commodity, saída de 66 milhões. Então aqui a gente tem a nossa janela móvel de fluxo, a gente vê ainda uma demanda baixa por criptomoeda, a gente vê também uma redução aqui na demanda por commodity, e quando eu falo commodity aqui eu estou olhando Gold 11, perfeito? A gente vê também uma demanda razoável aqui por renda fixa, muitos investidores olhando para renda fixa e também muitas casas lançando veículos de renda fixa, ações, a gente também teve um começo de ano aqui, uma demanda bastante pujante, uma demanda agora menor, evidente em função de todo o conflito que a gente tem observado, e não tradicional. Quando a gente fala aqui não tradicional, eu estou olhando para aqueles ETFs que usam derivativos para pagamento de renda passiva. Equity Brasil. Então vamos olhar aqui para o nosso quadro de fluxos, olhando para Equity Brasil. Então a gente vê que na semana a gente teve o nosso top 1 aqui, o BOVV, o ETF de Ibovespa da Itaú Asset, uma entrada superior a 100 milhões. Small 11, uma entrada de 53 milhões de reais, ETF de Small Caps da BlackRock. E o nosso top 3 aqui, Divo, uma entrada de 13 milhões de reais, o ETF de pagadoras de dividendos da Itaú Asset. Tá? E a gente tem as outras posições aqui, MATB, CMB, BOVX. Útil, aparecendo aqui o nosso ETF focado em empresas de utilidade, ETF gerido pela Investo, uma entrada aqui por volta de 1 milhão de reais. Menores fluxos, nosso top 3 aqui, NBOV e RAI, ETF geridos aí pela Nuasset, 6 milhões, 5 milhões de resgate. BOVA 11, a gente tem uma saída próxima a 1,2 bilhão de reais. Então, o BOVA 11, o nosso top 1 de resgate, olhando para Equity Brasil. Agora, olhando para equity,
Fora do Brasil, top 1 aqui de captação, IVVB11 da BlackRock, registrando aqui uma captação de 75 milhões. O World 11, captação de 9 milhões, ETF de ações globais da Investo. SVAL, ETF focado em small cap dos Estados Unidos, registrando aqui uma captação de 4 milhões. E aí, Núcleo, China, Nasdaq Núcleo também da Investo, focado em empresas de energia nuclear. China, focado em exposição de empresas chinesas, ETF da XP Asset, e Nasdaq, olhando para o Nasdaq 100, tá? ETF gerido aí também pela XP Asset. Agora, renda fixa, saímos do campo de equity, vamos aqui para renda fixa. E aí, como que ficou o nosso quadro aqui de maiores fluxos de renda fixa? Nosso top 1 aqui, B5P211, ETF de inflação curta da Itaú Asset, registrando aqui uma captação de 105 milhões. Nosso top 2, LFTB, ETF da Investo, que combina LFT e ponta longa, NTNB 60, para fazer aquela tributação de 15%, alongar a duration da carteira e fazer uma tributação de 15%, uma entrada aqui de 63 milhões de reais. LFTS, captação de 62. A gente já vê aqui também, né, o top 4 e o top 5, os ETFs da Itaú Asset, focados ali em vértices específicos de NTNB, uma estratégia que nasceu aí no mercado no final do ano passado, e a gente já vê duas casas fazendo isso, XP e Itaú. Então, TD 3511, uma captação de 58 milhões, e TD 5011, focado em NTNB 50, captação de 50 milhões. E a gente vê aqui o restante preenchendo aqui a nossa tabela de fluxos de renda fixa. Agora, olhando para os resgates, IB5M, um resgate aqui de 12 milhões, e o PAC-B, o ETF de inflação longa do BTG, registrando aqui uma queda de 1 milhão de reais. Cripto, então falamos de equity, falamos de renda fixa, agora vamos falar de cripto. Rodon 11, esse é o ETF que sempre aparece no top 1 ou no top 2 aqui, olhando para a criptomoeda, o ETF de Bitcoin da Investo, uma entrada aqui de 6 milhões de reais. E olhando para saídas, a gente teve o BIT, ETF aqui de Bitcoin da Itaú Asset, registrando uma queda na casa de 3 milhões de reais. Agora, commodity e não tradicional, olhando aqui para os não tradicionais, a gente tem o SPY 11 e o QQQI 11, o famoso QI 11, ambos da Buena Vista, captação ali por volta de 3 milhões de reais em ambos. E agora olhando para commodity, Gold 11 ETF de ouro da XP Asset, registrando aqui uma saída bastante expressiva, uma saída de 66 milhões de reais. Aqui a gente tem a nossa consolidação ali setorial, temática, então como é que ficou a nossa movimentação. League Table, nosso mais novo relatório, relatório que a gente começou a apresentar na semana passada. É um relatório que a gente ainda está em consolidação, tá bom? Então, o que a gente vai apresentar deste relatório, lançamentos, tá bom? Então, olhando para os últimos 3 meses, o que que a gente teve de lançamento, a gente vai comentar sobre isso, tá? O relatório ele não registrou, mas a gente teve na última semana o encerramento do De Boa 11, o ETF gerido pela Orix Capital. A empresa decidiu fazer uma mudança no seu modelo de negócios, ela decidiu sair do ramo de gestão e ir para o wealth. E aí decidiu encerrar o De Boa 11, tá? Inclusive, essa é até uma dúvida bastante comum de muitos investidores em ETFs. O que acontece com o meu dinheiro se o ETF, se a gestora decidir sair? O que que acontece? Isso tudo é votado em assembleia, tá bom? Então, se vai entrar uma outra gestora, se o fundo vai ser liquidado e daí o patrimônio distribuído aos cotistas, isso é votado em assembleia. Os cotistas decidem o que que eles querem que aconteça com o fundo, tá bom? Então, no fim do dia, o que pode acontecer é, bom, vamos liquidar o ETF, isso foi aprovado, todo o patrimônio vai ser vendido e distribuído aos cotistas. Bom, então a gente pode ter liquidação, você pode ter incorporação, como já aconteceu no mercado. A gente teve 2 ETFs da Investo que foram incorporados a um outro ETF, foram incorporados ao Rodol 11, inclusive, mas a gente também pode ter ali a troca de gestor, tá bom? Então, esse processo de liquidação, cisão, encerramento, tudo isso passa por aprovação em assembleia. E aí, de lançamentos mais recentes, pós B5 Pré e os ETFs de vértices específicos. E no sábado,
retrasado, não está registrado, mas a gente teve 2 lançamentos da XP Asset. A gente teve o LFTX, ETF focado em LFT, e a gente teve o LTBX11, ETF que faz a combinação LFT e NTNB longa, visando ali o pagamento de 15% de imposto. Maravilha, galera! Então, de leitura de mercado, era o que nós tínhamos para hoje. Esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. Reforço aqui os pedidos que eu fiz no início do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho para não perder nada. Beleza? Então, galera, leitura concluída. Nos vemos na próxima semana. Um forte abraço.